Olá, estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Já estamos na semana 5 da nossa campanha e o tema dessa semana é discípulos. Vamos falar sobre o nosso chamado como discípulos de Jesus Cristo. Hoje é o dia 28 da nossa campanha, gente. Já estamos aí, na metade, um pouco mais da metade já da nossa campanha. Dia 28 e o tema de hoje é o discípulo e o chamado. Mas antes disso, vamos entender quem é discípulo de Jesus. Será que isso é uma vocação? Será que só alguns que são chamados? Vamos entender um pouco sobre isso, gente. Discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus Cristo. Ou seja, nem todo aquele que se diz crente ou que se diz cristão é discípulo de Jesus. Ué, pastor? Calma que eu já vou explicar. Muita gente se converte de forma emocionada. São tocadas pela palavra de Deus, são tocadas por um louvor, ou já estão vinculadas à religião evangélica desde o berço e acabam se acostumando com uma mensagem legal, com um culto, com um congresso, com um musical de Natal ou Páscoa e vão frequentando a igreja. Essas pessoas podem até ser membros de igreja. Elas às vezes são até batizadas, mas muitos são batizados sem entender o real motivo disso, porque acabam imersas em uma religião. Ou seja, nem todo mundo que professa a religião evangélica ou cristã para o IBGE é considerado discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele segue Jesus. Essa parte de crer em Jesus, de que ele existe, de que ele é real, que ele é o Filho de Deus, é crer. Não estou falando de confessar, estou falando de crer. Eu creio que Jesus Cristo existe, crer. Isso até o diabo crê. O diabo crê, o demônio crê. A palavra de Deus vai dizer que os demônios creem e tremem diante da presença de Deus. Ou seja, essa questão de crer que ele existe é normal para todo mundo. Ou seja, qualquer um pode acreditar, inclusive o diabo. Agora, o diabo não é um seguidor de Jesus. O diabo não confessa, o diabo não se entrega. Então, tem muita gente que se diz crente, que fala para o IBGE que é evangélico, mas não é seguidor de Jesus. Porque o seguidor de Jesus, ele traz marcas desse discipulado. Ele traz marcas dessa andança com Jesus, desse caminhar com Jesus. Então, o discípulo, ele mostra algumas marcas. Que marcas seriam essas? O amor ao próximo. Que marcas seriam essas? A paixão por vidas, a paixão pelo evangelismo, por pregar as boas novas. Então, se alguém não traz essas marcas, dificilmente ela é um difícil. Está dizendo que eu não estou falando que ela não é? Estou falando que dificilmente pode ser que ela não seja, porque a gente não pode botar a mão no fogo e nem afirmar quem é e quem não é, porque Deus é quem sabe quem é e quem não é. Tá? Mas o discípulo de Jesus traz marcas desse discipulado. Se a minha vida traz mais marcas de vida pecaminosa, de irritação, chateação, murmuração, apatia, falta de engajamento com o evangelho, se a minha vida vai trazendo outras marcas, isso significa que eu sou discípulo de uma outra coisa, de outro alguém, ou até mesmo de mim mesmo, menos de Jesus, porque o discípulo de Jesus traz as marcas de Jesus. E óbvio que isso é um processo, não é da noite para o dia. Você vê que para Pedro, João, Tiago, André e tantos outros, para que eles pudessem ser parecidos com Jesus, nós temos ali um período de 3 anos, um período de 3 longos anos ali, em que eles andaram com Jesus esse tempo todo e começaram a ficar parecidos com Jesus. Nós temos aqui a história dos 12 apóstolos, mas nós temos também, Jesus tinha uma comunidade de discípulos. Lembra que ele envia 70 discípulos para evangelizar? Nós temos também mulheres que andavam com Jesus, ou seja, para que eles pudessem ser parecidos com Jesus, tem um processo. Então você vai tendo marcas desse discipulado, mas ele deve ser feito diariamente. Então você pode ser um crente evangélico e achar que está tudo bem, mas você precisa ser discípulo de Jesus Cristo. Jesus vai buscar os seus discípulos.
Esses discípulos é que formam a igreja. Ah, pastor, mas eu já sou da igreja. Você pode ser membro de uma igreja institucional, uma igreja que tem CNPJ e o seu nomezinho está lá no hall de membros. Mas o seu nome está no livro da vida? Enfim, né? Vamos parar por aqui a conversa. Então você precisa ter esse alinhamento com Deus para ver se você é discípulo de Jesus ou não. O discípulo, ele segue Jesus. Onde Jesus está, ele também vai. O que Jesus faz, ele também faz. O que Jesus não gosta, ele também não gosta. E o que Jesus gosta, ele gosta. O discípulo faz tudo que Jesus manda. Não tem uma brincadeira de criança, né? O mestre mandou, vai daqui, vai dali, pega um sapato amarelo. E as crianças saem correndo, né? Gente, andar com Jesus é mais ou menos isso. Jesus está mandando, você vai. Entendeu? O mestre mandou, você vai. Tem uma música da Aline Barros que fala disso, né? Que o mestre mandou também. Então você vai lá fazer, porque o mestre mandou. O mestre mandou você jogar rede, joga rede. O mestre mandou você parar, você para. Porque agora ele é o condutor da nossa vida. Até porque ele é o caminho, verdade e vida. Então não tem mais a vida do Daniel. A minha vida agora está conectada com a de Jesus Cristo. Então eu preciso mostrar marcas desse discipulado. Pastor, eu conheço gente que faz um trabalho tão bom em igreja, mas se essa pessoa, ela não ama pessoas, ela é apática, ela é sisuda, ela não gosta de falar com ninguém, ela faz isso também por causa própria, ela gosta de se aparecer, também tem um problema. Porque fazer trabalho bonito, todo mundo faz, gente, é só se esforçar. Mas o que Jesus falou sobre pessoas que fazem trabalho bonito? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Ele falou o quê? O quê? Ah, Senhor, mas nós curamos no teu nome. Nós fizemos sinais no teu nome. E Jesus vai falar o quê para essas pessoas? Não conheço vocês. Gente, isso foi Jesus que falou. Então não fique aí achando, nossa, mas aquela pessoa faz um trabalho tão bonito. Jesus pode dar um grande não te conheço lá na hora. Mas ela era evangélica, mas era pastor, era líder, mas pode ouvir um grande não te conheço. Gente, tá vendo? Ser discípulo de Jesus não é ser evangélico. Ser discípulo de Jesus vai além de uma religião. Ser discípulo de Jesus é ser parecido com Jesus. E aí pensando aí com seus botões, tá? Você pensando. As suas atitudes diárias. Eu não estou falando de atitude que você tem domingo na igreja, nem quarta-feira, nem na célula, não. São atitudes diárias, quando ninguém está te vendo. Quando você está em casa, você acabou de acordar, quando você vai dormir, quando você vai tomar um banho, quando você vai pegar um ônibus, quando você vai para o mercado. Coisas simples do dia a dia. Você no dia a dia, você parece mais com Jesus ou não? Se Jesus estivesse andando na rua que você está andando, aí você vê aquela pessoa que está correndo para pegar um ônibus, né? Eu tô falando que é até questão de educação, de você tentar parar o ônibus ali para a pessoa entrar. Mas eu tô falando de coisas simples, gente, que o Espírito Santo, quando você se converte, ele mora em você. Então tem coisas que o Espírito Santo vai te dando discernimento e sabedoria para você ter que fazer algo. Então quando você tá na rua, você tá ali só concentrado nos seus afazeres pessoais, ou você está ligado no Espírito Santo. Ah, pastor, mas é cansativo. Cansativo? Tu vai passar a eternidade com Deus, meu Deus do céu. Você já está cansativo aqui na terra. Imagina eternamente. Então você tem que andar com o Espírito Santo ligado o tempo todo. Isso é ser discípulo de Jesus. Porque hoje nós não temos mais Jesus em carne e osso aqui com a gente. Mas ele mandou o quê? O Consolador. O Espírito Santo, alguém da mesma essência, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está com a gente, então se eu quero ser discípulo de Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Logo, eu tenho que andar 100% com o Espírito Santo para fazer o que Jesus manda eu fazer. Até porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem nos guia na verdade. Quem é a verdade? Jesus é o caminho, verdade e vida. Olha aí. O Espírito Santo não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar de quem o enviou. Quem foi que enviou o Espírito Santo? Foi Jesus. Palavra de Deus, gente. Não estou inventando nada aqui, não. E tudo que eu estou falando aqui foi Jesus que falou. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entram no reino dos céus. Ah, mas eu curei no teu nome, não sei o que, mas também não te conheço. É Jesus que falou essas coisas, gente. Então a gente acha, Jesus paz e amor, bonitinho. Ah, que legal, ele me ama. Ele ama a gente, glória a Deus por isso. Por essa misericórdia, mas ele está mostrando aqui quem é discípulo e quem não é, porque se fosse por trabalho bonito, os fariseus também entravam na galera para ser discípulo de Jesus. Se fosse por trabalho bonito, o jovem rico também seria considerado discípulo de Jesus, mas ele não foi.
E olha que ele era um cara educado, um cara que obedecia às leis de Moisés. E Jesus falou, meu querido, vai, você não quer me seguir, você não quer vender o que você tem, então vai. Mas o discípulo de Jesus não ama o que ele aspirou. Aquele jovem rico, se você conhece essa história, o jovem rico chegou falando lá que, olha, eu conheço e tal, as leis, eu já faço isso desde o meu nascimento, desde que eu era criança. E Jesus fala, então, já que você conhece tudo, vende tudo que você tem. E ele não quis. O que significa isso? Ele não é discípulo, gente. Porque se ele não fez o que o mestre mandou, é porque ele ama as riquezas dele. E talvez você pergunte, nossa, mas por que Jesus mandou ele vender tudo? Meu Deus, mas se ele encontrou Jesus, que é o tudo, o que é a riqueza dele perto disso? Jesus fez isso para provar o coração daquele jovem. Aquele jovem amava o dinheiro, amava a reputação dele. Ele se amava. Porque ele falou, essas coisas eu já faço desde a minha infância. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então, trabalho bonito por trabalho bonito não identifica ninguém como discípulo de Jesus, nem falar bonito, não. Discípulo de Jesus é alguém que segue, segue adiante, segue firme, segue atrás. Algumas expressões, né, quando vai falar da tradução da palavra discípulo, vai falar que o discípulo ele come a poeira do seu mestre, porque ele anda tão grudado com o mestre, que o mestre vai andando, naquela época o pessoal usava sandália, andava até de pé no chão, a poeira que subia, né, com o barulho da sandália, com o movimento da sandália ali no chão, o discípulo comia a poeira do mestre, porque andava tão perto. É uma das expressões que as pessoas usam para discípulo. Então, de fato, nós estamos sendo discípulos de Jesus? Eu só vou ler aqui Mateus capítulo 4, porque era o texto de hoje. Eu nem sei porque que eu falei isso tudo, gente. Era para eu ler o texto e explicar. Eu acho que foi Deus mesmo que está usando a minha boca, porque não estava nada escrito isso aqui, tá? Mateus 4,18. Mateus 4,18 é o texto de hoje. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Aí o jovem rico não quis, né, vender. Aí aqui eles abandonaram o trabalho dele para seguir Jesus. Pastor, eu tenho que abandonar meu trabalho? Meu querido, não seja tão ao pé da letra. Se Jesus não está pedindo o seu trabalho, então você não vai entregar o seu trabalho. A não ser que Jesus peça o seu trabalho, como pediu o meu. Deus pediu o meu trabalho, tá? E isso eu posso afirmar, confirmar, com jejum, com oração, com confirmação de esposa. Mesmo não tendo falado nada com ela, eu cheguei em casa e ela falou assim, eu acho que Deus não quer que você trabalhe mais nessa empresa. Minha esposa falou isso pra mim. E eu nem tinha comentado com ela, que eu já estava pensando nisso. Mas Deus estava provendo as coisas lá, fazendo as coisas do jeito dele. Mas se Deus não... E Deus mandou eu largar meu trabalho agora em 2025. Mas desde os meus 15 anos eu trabalho. E nesse período todo, desde os meus 15 anos, de 2005 até 2025, Deus mandou eu trabalhar. Deus mandou parar de trabalhar agora. Porque Deus tinha um propósito na minha vida, no meu trabalho. Às vezes Deus tem um propósito no ministério para você no seu trabalho. Deus não quer que você largue. E aí você está largando, não vou largar tudo agora para ser missionário. E às vezes Deus não quer que você seja missionário em outro território. Deus quer que você seja missionário aí no seu trabalho, aí na sua empresa. Mas aqui, no caso de Pedro, de Simão, Jesus pediu para eles largarem. Eles largaram, tá? No caso de Pedro, Simão Pedro, né? Então vamos lá. Versículo 21. Pouco mais adiante, Jesus viu os outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Deixaram o barco e seu pai. O discípulo segue, o discípulo obedece, o discípulo vai atrás de Jesus, é chamado por Jesus e vai atrás. E talvez você fale, pastor, mas assim é fácil, Jesus falou com eles. Mas também Jesus falou com o jovem rico e não quis, querido. E talvez você fique falando, mas também Jesus não chegou a falar meu nome. Ai, se o Espírito Santo tocou no teu coração, você percebeu que tua vida era errada e você precisa de um novo e vivo caminho, que você precisa de um acesso para chegar ao Pai, é porque o Espírito Santo já te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, você foi chamado. O problema agora é a sua resistência em acreditar que você é um discípulo de Jesus. O problema agora é contigo, não é com Deus não, porque Deus já te chamou. Deus já te chamou e continua te chamando, porque nós estamos no tempo da graça. Ele continua te chamando todos os dias. O problema é que você não quer ser discípulo de Jesus. Esse é o problema. Você não quer abandonar sua vida, você não quer abandonar seu dinheiro, você não quer abandonar os seus prazeres, você não quer ser discípulo de Jesus. É melhor ser sincero com ele. Melhor. Eu nem vou orar nesse vídeo, porque nós temos sala de oração às 10 horas da noite no Google Meet e nós estaremos orando lá. Então,
Você vai orar em casa, você e Deus, aí no seu momento devocional, nessa campanha de jejum e oração. Senhor, eu não quero ser discípulo seu não, porque eu acho muito difícil largar as coisas. Abandonar o que eu faço, abandonar as coisas que eu gosto. Senhor, eu quero ser discípulo de Jesus, mas eu não faço a mínima ideia de como que é. Seja sincero com Deus, gente. Não vem com mentira, não, porque Deus conhece teu coração. E antes que a palavra venha à tua boca, Ele já sabe o teu pensamento. Então, melhor ser verdadeiro com Ele. E se você já é discípulo de Jesus, fala, Senhor, eu quero aprender mais. Eu quero ser mais parecido contigo. Eu ainda acho que tem coisa aqui. Senhor, tem coisa que eu não percebo. Espírito Santo, pode sondar meu coração? Ver se há algum caminho mal em mim? O que está me atrapalhando a ser discípulo de Jesus? Faça isso aí, na sua casa, no seu lugar secreto, no tempo a sós com Deus. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.